Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Caetano e essa é a primeira aula do curso de Engenharia de Software 1. E nessa aula vamos trabalhar um pouquinho sobre os princípios da comunicação. Um dos gurus da engenharia de software, que é Roger Pressman, ele prega que existem 5 pilares da engenharia de software, que são comunicação, planejamento, modelagem, construção e entrega. E nessa disciplina de Engenharia de Software 1, vamos focar no primeiro pilar, que é a comunicação. O pilar da comunicação nada mais é do que a arte de levantar requisitos, ou a engenharia de requisitos. E essa parte é dividida em 3: levantamento de requisitos, elicitação de requisitos e análise de requisitos. O levantamento de requisitos trata de quando você conversa com o seu cliente para entender a necessidade que ele precisa. Ele vai passar para você os requisitos que ele necessita que você desenvolva no software. Então essa parte de levantamento de requisitos. A parte de elicitação de requisitos já é parte da função do engenheiro de requisitos, que é perguntar para o cliente um pouquinho mais sobre o negócio dele para você enlaçar, ou seja, você arrancar do seu cliente os requisitos necessários para a construção do seu software. E por último, a parte de análise de requisitos. Depois de você fazer o levantamento de requisitos e a licitação de requisitos, analisar para ver se os requisitos foram feitos de maneira correta e então prosseguir o seu projeto. A parte de comunicação na engenharia de software é muito importante. Nada mais é do que uma comunicação comum, onde você tem um emissor, você tem o meio de comunicação e o receptor. Essa comunicação sempre existem ruídos. Quanto menos ruídos, melhor, para você criar uma comunicação mais efetiva entre você, engenheiro de requisitos, e o seu cliente. E para ajudar você a entender um pouquinho mais da importância da comunicação com o seu cliente, o levantamento de requisitos, vai aqui alguns exemplos. Isso daqui era o que o cliente queria. Isso foi como ele explicou para o engenheiro de requisitos. O líder de projetos entendeu assim. O analista especificou assim. O programador entendeu assim e desenvolveu o aplicativo assim. O suporte instalou isso no cliente e cobrou isso. O projeto foi documentado assim. Os consultores de marketing descreveram assim. Essa é a solução do suporte e uma versão open source é assim. Agora, você como engenheiro de requisitos e um engenheiro de software precisa fazer com que essas coisas não aconteçam. E para isso existem várias maneiras de criar uma comunicação efetiva com o seu cliente. Então vai aí 10 princípios de comunicação para você utilizar no seu levantamento e na sua elicitação de requisitos com o seu cliente. Número 1, ouça. Ouvir é uma parte fundamental no levantamento de requisitos. Você como engenheiro de requisitos está indo no seu cliente para ouvir ele, para saber o que ele precisa ter no seu software, para você sim criar a solução para ele. Então, ouvir é importantíssimo como um princípio de comunicação. Número 2, prepare-se. Nunca vá para uma reunião de requisitos sem se preparar para estar naquela reunião com o seu cliente. É importantíssimo mostrar que você conhece um pouco que seja do negócio do seu cliente, que você está preparado para aquela reunião, que daí vai passar um pouco mais de credibilidade e você vai ter uma comunicação bem melhor. Número 3, facilite. A sua função ali como engenheiro de requisitos é facilitar a vida para o seu cliente. Nunca faça nada a não ser isso. Mostrar para o seu cliente que você está ali para facilitar a vida dele e não o contrário. Número 4, pessoalmente é melhor. As primeiras reuniões de levantamento de requisitos devem ser feitas presencialmente. As reuniões presenciais, elas são muito importantes no começo da engenharia de requisitos, onde você vai estar se apresentando e conhecendo o seu cliente um pouquinho melhor. Então, presencialmente sempre é melhor. Número 5, anote. Anotar é muito importante em reuniões de levantamento de requisitos ou qualquer outro tipo de reunião. Por quê? Porque isso mostra interesse no assunto da reunião. Mostra que você está engajado com o assunto e está anotando, porque aquilo é importante. O cliente se sente valorizado com o que ele está falando e isso é muito importante nas primeiras reuniões, em todas as reuniões de engenharia de requisitos. Então,
Anote. Número 6. Consiga colaboração. Lembre-se, você está ali para facilitar a vida do seu cliente. Você facilitando a vida do seu cliente, você vai conseguir colaboração dele. E ele colaborando com você, você vai conseguir fazer um trabalho muito mais bem feito e entregar uma solução melhor para o seu cliente. Então, consiga colaboração do seu cliente. Número 7. Mantenha o foco. Você, como engenheiro de requisitos, na reunião de licitação e de levantamento de requisitos, é o dono da reunião. Você precisa ser o foco da reunião. Então mantenha esse foco. Muitas das vezes o cliente vai dispersar, vai começar a comentar sobre outros assuntos da empresa e você ali serve para manter o foco, focar no levantamento de requisitos e focar numa melhor solução de software para o seu cliente. Número 8. Desenhe. Já ouviu falar aquilo que não entendeu ou quer que desenhe? Justamente, se você está sentindo que o seu cliente não está entendendo o propósito da sua reunião, o que você está dizendo, desenhe. Mostre para ele que é importante essa parte de comunicação, que é importante a parte de engenharia de requisitos, que ele vai manter o foco, vai te ajudar e você vai ter uma melhor reunião. Número 9. Siga em frente. Se você sentiu que o assunto já terminou, que já está suficiente a parte de licitação e levantamento de requisitos, siga em frente, não perca tempo e já vá para o próximo assunto. E número 10, isto não é um jogo, ou seja, não existe um ganhador para essa reunião. Você está ali para facilitar a vida do seu cliente, então não tente ganhar do seu cliente com argumentos. Ouça, faça todas essas 10 considerações de comunicação que eu passei para vocês, que isso vai melhorar a sua reunião de requisitos, vai melhorar o seu levantamento, a sua licitação e a sua análise de requisitos. Durante as reuniões com o seu cliente, na parte de comunicação, convença ele de que essa parte é muito importante, que quanto mais tarde você for corrigir essa parte de levantamento de requisitos e licitação de requisitos, pior para o seu cliente, vai demorar mais o projeto, vai ser mais custoso. Então convença ele de que isso é muito importante e que você precisa manter o foco e ter um levantamento de requisitos com muita qualidade. Com isso, o esforço do desenvolvimento de software vai ser muito menor. Na parte de levantamento de requisitos, existe uma figura chamada stakeholder. O stakeholder nada mais é do que o ator ou a função que detém o requisito. São as pessoas que vão te informar os requisitos. Então, toda pessoa, todo ator, toda função que vai levantar requisitos para você, que vai entregar requisitos para você, são chamados de stakeholders. A gente pode separar os stakeholders em stakeholders internos e externos. Os stakeholders internos podendo ser os stakeholders da empresa e os stakeholders externos, os fora da empresa. Exemplos de stakeholders internos da empresa são os empregados, os gerentes e os donos da empresa. E externos podem ser fornecedores, a sociedade como um todo, o governo, acionistas da empresa e clientes. Basicamente, existem dois tipos de requisitos: os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais, que também podem ser chamados de requisitos de qualidade. Um exemplo de requisito funcional pode ser: o sistema deve cadastrar usuários. Isso é uma função do sistema, portanto é um requisito funcional. E o requisito: o sistema deve estar disponível 24 horas, 7 dias por semana, é um requisito não funcional, porque ele trata de qualidade e não de uma função do sistema. Nas próximas aulas vamos trabalhar bastante com os requisitos funcionais e não funcionais, lembrando que essa é uma parte fundamental para a engenharia de software. Valeu e até a próxima aula!